Desde tempos ancestrais, os navios têm sido uma ferramenta fundamental para a exploração e o comércio. Eles permitiram a expansão das civilizações, o estabelecimento de rotas comerciais e a descoberta de novas terras. Os navios também desempenharam um papel crucial durante guerras e conflitos, transportando tropas, suprimentos e equipamentos militares. Sua presença foi determinante em batalhas navais e operações estratégicas. Em resumo, os navios têm sido fundamentais para a expansão humana, a economia global e a conexão entre nações. No entanto, como veremos nos trágicos eventos que abordaremos neste vídeo, também enfrentaram desafios e perigos que deixaram um impacto duradouro. Vamos agora adentrar nas histórias desses 5 maiores acidentes com navios que representam momentos sombrios, mas importantes na história marítima. Preparem-se para uma jornada repleta de aprendizado e reflexão. 5. MV Seawall. No dia 16 de abril de 2014, ocorreu um trágico acidente que impactou a Coreia e os países vizinhos. O Ferry Seawall, uma embarcação japonesa com capacidade para 921 passageiros, transportava principalmente estudantes e professores da escola secundária Daewon, totalizando cerca de 476 pessoas, além de 35 tripulantes e veículos. O ferry estava indo de Incheon para a ilha Jeju quando o desastre aconteceu. De acordo com a guarda costeira sul-coreana, a possível causa do acidente foi o deslocamento da carga devido a uma mudança brusca de direção do ferry. No entanto, ao longo dos 6 anos após o acidente, outros especialistas especularam sobre causas diferentes, como má conduta da tripulação e problemas técnicos. As operações de busca pelos desaparecidos duraram quase 3 anos, resultando em um total de 304 mortes e 9 pessoas desaparecidas. Dos tripulantes presentes no ferry, 164 foram resgatados. Alguns foram salvos por embarcações próximas ao local do acidente, enquanto a maioria teve que esperar cerca de 30 minutos até a chegada da guarda costeira. Os esforços de resgate continuaram ao longo de um dia inteiro. Lim Hyung-mi, um dos tripulantes resgatados, compartilhou em uma entrevista para uma emissora local. Ouvi um impacto e o barco começou a inclinar-se. Alguns dos meus amigos caíram e começaram a sangrar. Pulamos na água e fomos resgatados. A água estava extremamente gelada. Só pensava que queria sobreviver. Na época do acidente, Lim Hyung-mi era um jovem estudante do ensino médio. Até hoje, a data é lembrada com respeito e consideração pelas centenas de vítimas e seus familiares. O país ficou em luto, rendendo diversas homenagens, incluindo referências em músicas de grupos de K-pop. 4. SS Mont Blanc. O SS Mont Blanc foi um navio de carga a vapor construído em Middlesbrough, Inglaterra, em 1899, para uma companhia de navegação francesa. Em 6 de dezembro de 1917, uma trágica colisão ocorreu quando o navio entrou no porto de Halifax, na Nova Escócia, Canadá. Nessa ocasião, o Mont Blanc estava carregado com uma carga completa de explosivos altamente voláteis. Enquanto navegava em direção à Baía de Bedford, ocorreu uma colisão com o navio norueguês Imo. Como resultado do impacto, o incêndio se iniciou a bordo do navio francês, incendiando sua carga composta por 2.300 toneladas de ácido pítrico úmido e seco, 500 toneladas de TNT e 10 toneladas de glicoton. Infelizmente, a explosão resultante causou uma devastação sem precedentes na região de Halifax. A explosão arrasou o distrito de Hickman e resultou na trágica morte de aproximadamente 2.000 pessoas, além de deixar cerca de 9.000 feridos. Essa triste tragédia nos ensina sobre os perigos dos materiais explosivos e a importância de medidas de segurança rigorosas ao lidar com cargas tão perigosas. O desastre do SS Mont Blanc, em Halifax, é um lembrete doloroso das consequências devastadoras que podem ocorrer quando ocorrem acidentes envolvendo materiais explosivos em áreas densamente povoadas. 3. MV Dona Paz. Era um navio de passageiros registrado nas Filipinas, construído no Japão, que afundou após colidir com o petroleiro Vector em 20 de dezembro de 1987. Construído por Onomichi Sousen, em Hiroshima, Japão, o navio foi lançado em 25 de abril de 1963, como Himeyuri Maru, com capacidade para 608 passageiros. Em outubro de 1975, o Himeyuri Maru foi comprado pela Sulpício Lines e renomeado como Dom Sulpício.
após o incêndio a bordo em junho de 1979. O navio passou por uma reforma e recebeu o nome de Dona Paz. Durante uma viagem da Ilha de Leyte para a capital das Filipinas, Manila, o navio estava gravemente superlotado, com pelo menos 2.000 passageiros não listados no manifesto. Também foi alegado que o navio não possuía rádio e que os coletes salva-vidas estavam trancados. No entanto, a culpa oficial foi atribuída ao Vector, considerado incapaz de navegar e operando sem licença, com aproximadamente 4.386 pessoas mortas e apenas 25 sobreviventes. Esse continua sendo um dos piores desastres marítimos da era moderna. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, o Dona Paz colidiu com o MT Vector, um petroleiro que seguia de Bataan para Masbate. O Vector transportava 1.050.000 litros de gasolina e outros produtos de petróleo. Após a colisão, a carga do Vector começou a pegar fogo, causando um incêndio que se espalhou para o Dona Paz. Os sobreviventes relataram ter percebido o acidente e uma explosão, causando pânico na embarcação. Eles foram forçados a pular do navio e nadar em água em chamas ao redor do navio, entre corpos carbonizados, alguns usando malas como dispositivos improvisados de flutuação. O Dona Paz afundou 2 horas após a colisão, enquanto o Vector afundou em 4 horas. Ambos os navios afundaram em uma profundidade de cerca de 545 metros de estreito de tábuas, infestado de tubarões. 2. RMS Titanic. O RMS Titanic foi um majestoso navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído nos estaleiros de Harland & Wolff, em Belfast. Como a segunda embarcação da classe Olympic, sucedendo o RMS Olympic e antecedendo o HMHS Britannic, ele foi projetado pelos engenheiros navais Alexander Carlisle e Thomas Andrews. Sua construção teve início em março de 1909 e o lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic foi concebido para ser o ápice do luxo e da segurança da sua época, criando lendas de que era praticamente inafundável. Em sua viagem inaugural, partiu de Southampton em direção a Nova York em 10 de abril de 1912, fazendo escalas em Cherbourg-Octeville, na França, e em Queenstown, na Irlanda. Porém, às 23h40 do dia 14 de abril, colidiu com um iceberg na proa do lado direito, resultando em seu naufrágio nas primeiras horas do dia seguinte. Mais de 1.500 pessoas estavam a bordo, tornando-o um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz da história. A tragédia expôs diversas falhas no projeto da embarcação, deficiências nos procedimentos de evacuação de emergência e lacunas nas regulamentações marítimas. Comissões de inquérito foram estabelecidas nos Estados Unidos e no Reino Unido, levando à mudança nas leis internacionais de navegação que permanecem vigentes até os dias atuais, mais de um século depois. Após décadas de busca, os destroços do Titanic foram finalmente localizados em 1985, por uma equipe liderada por Robert Ballard. Eles se encontram a uma profundidade de 3.843 metros, a cerca de 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. A história e o naufrágio do Titanic permanecem no imaginário popular, inspirando a criação de numerosos livros e filmes, sendo o mais notável o filme Titanic, lançado em 1997. Até os dias de hoje, ele continua sendo um dos navios mais famosos da história, atraindo várias expedições de exploração ao longo dos anos. 1. Wilhelm Gustloff. O navio conhecido como Wilhelm Gustloff foi construído nos estaleiros Blohm & Voss, em Hamburgo, para a organização civil Kraft Dirt Freud, ou Força pela Alegria. A KDF promovia atividades culturais e recreativas para os trabalhadores alemães de todas as classes, incluindo concertos e festividades. O navio recebeu o nome em homenagem a Wilhelm Gustloff, líder do braço suíço do NSDAP. A construção teve início em 1º de maio de 1936 e o lançamento ao mar ocorreu em 5 de maio de 1937. Após a conclusão dos trabalhos de equipamento, o navio foi entregue à KDF em 15 de março de 1938, sendo Karl Lobe seu primeiro comandante. De acordo com o projeto original, o navio tinha capacidade para deslocar 25.484 toneladas a uma velocidade de 15 nós.
Ele podia acomodar 1.463 passageiros e 417 tripulantes, ou seja, uma capacidade total de transporte de 1.880 passageiros. Em 20 de abril de 1938, partiu juntamente com outros navios da frota KDF em sua viagem inaugural como navio de cruzeiro com destino ao arquipélago da Madeira, fazendo escala em Lisboa. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o navio foi convertido em navio-hospital, contribuindo para a evacuação de feridos da Polônia e posteriormente após a invasão da Dinamarca e Noruega pelas tropas alemãs de Oslo. Em 17 de novembro de 1940, foi transferido para Gotenhafen, atual Gdynia, e deixou de ser utilizado como navio-hospital, passando a ser usado como navio de alojamento em 20 de novembro de 1940. Em 12 de janeiro de 1945, Adolf Hitler e Karl Dönitz, diante da situação insustentável na Prússia Oriental, planejaram a evacuação marítima chamada Operação Hannibal. O navio Wilhelm Gustloff, ancorado em Gotenhafen há 4 anos, foi designado para transportar milhares de refugiados que se acumulavam na cidade, sob o comando de Friedrich Petersen e Wilhelm Zahn. Com uma tripulação improvisada, o navio embarcou cerca de 9.600 refugiados, juntamente com aproximadamente 1.000 tripulantes, partindo do porto de Gotenhafen em 30 de janeiro de 1945. Ao anoitecer, após sair da baía de Gdansk e contornar o cabo, o navio seguiu uma rota estabelecida pela Kriegsmarine, onde também estava o cruzador de batalha Almirante Ripper, além de uma flotilha de Z-Boats e caça-minas. Do convés de comando do Wilhelm Gustloff, foi avistada uma flotilha de caça-minas navegando em sentido contrário. Nesse momento, a ordem foi dada para acender as luzes de navegação, o que se revelou um erro fatal, pois o submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinescu, também avistou as luzes enquanto patrulhava a costa polonesa. Alexander Marinescu estava sob investigação do NKVD devido às suas faltas e erros graves decorrentes de seu vício em álcool. Ao ser informado pelo operador do periscópio sobre a presença de uma grande embarcação inimiga, ele viu uma oportunidade de realizar um grande feito. Ordenou que 4 torpedos fossem preparados e lançados. No primeiro torpedo escreveram "Para a Pátria", no segundo, "Para Stalin", no terceiro, "Para o povo soviético" e no quarto, "Para Leningrado". Ironicamente, apenas o torpedo direcionado a Stalin perdeu o rumo, enquanto os demais atingiram Wilhelm Gustloff na proa, abaixo da piscina e na metade do navio, em pleno mar Báltico. Rapidamente, o navio começou a inclinar para bombordo, dificultando o preenchimento e a descida dos botes salva-vidas. No convés, os tripulantes usavam sinais de código Morse com lanternas e lançavam foguetes sinalizadores para os navios próximos. No meio do pânico, alguns refugiados foram pisoteados, enquanto todos corriam em direção aos botes salva-vidas. Pouco tempo depois, o navio estava completamente inclinado, com as pessoas lutando para sobreviver. Apenas os navios caça-minas e os Z-Boats responderam ao desastre, enquanto o almirante Ripper se afastou com medo do S-13. O Wilhelm Gustloff afundou 1 hora e 2 minutos após ser atingido, às 22h18 no dia 30 de janeiro de 1945. De acordo com pesquisas recentes, havia aproximadamente 10.582 pessoas a bordo do navio, mas apenas 964 delas foram resgatadas. E esses foram os 5 maiores acidentes com navios até o momento na história marítima mundial. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Ative o sininho e não perca nenhum novo vídeo aqui do canal. Obrigada e até a próxima!